Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Inverter na Prática. Estamos aqui mais um dia, como a gente sempre prometeu, de segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo um conteúdo relevante, conteúdo muito bom para todos vocês que nos acompanham aí todos esses dias aí que nós estamos fazendo essas aulas, né? E é importante para nós que vocês comentem aqui de onde que vocês são, tá? Os lugares que vocês estão, né, para a gente saber também, né? Então é importante demais que a sua participação aqui, certo? Estamos transmitindo, tá, pelo canal do Roberto Messias, também pelo YouTube também do Rogério Lima, né? E eventualmente pelo Facebook do Roberto Messias, certo? Então muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui conosco de mais uma aula. É uma aula muito importante, uma aula bacana, uma coisa simples que muitas às vezes não sabe, é sobre sensores, sobre medição de sensores, tá? Como definir se o sensor ele está com um problema, se é no sensor ou na placa. Coisa básica, porém importantíssimo. Você não quebrar a cabeça, ficar às vezes trocando uma placa e na verdade está no sensor. Trocar um sensor e na verdade está na placa. Bom, mas eu acho que eu estou esquecendo de alguém aqui, não estou sozinho não. Tenho mais o nosso professor aqui, até aqui. E aí, Roberto? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Tudo bacana? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, Roberto, o tema de hoje é sobre sensores, né? O Roberto propôs aí um tema muito bacana sobre sensores, eu achei excelente. E ele vai mostrar tudo, como descobrir, né, Roberto, ligações dos sensores ali, as medições, né? Tensões, sim. É relevante, né? Pode falar, contar um pouquinho aí como é que vai ser, Roberto, a aula de hoje? Não, tranquilo, nós vamos estar analisando aí as tensões dos sensores de trabalho, o ranger dos sensores, a atuação, como é que o micro processa essa informação de temperatura, né? Nós vamos estar passando uma pincelada em cima aí dos sensores NTCs, ok? Legal, muito bom. Bom, pessoal, eu vou só dar um aviso aqui, muita gente pergunta, quando começa o curso de vocês, quando é a próxima turma, né? Então, eu já vou deixar aqui avisado, né? Vou deixar também aqui na descrição o nosso site, inverternapratica.com.br. Nossa próxima turma agora é no início de outubro, agora próximo, certo? Então, quem quiser participar dessa nova turma do Inverter na Prática, eu sei que não teve vagas para todos da turma D, que nós fechamos, né? Foi somente 24 horas. A gente pretende abrir um pouco mais de vaga para a turma E, mas fique atento, fique ligado nessas aulas, fique atento para quando vai abrir o curso, que a partir do início agora de outubro, a gente já vai começar a divulgar a data exata, né? Nós vamos abrir esse curso, então se inscreva ali, deixando o seu melhor e-mail, aqui eu vou deixar na descrição, invertenapratica.com.br, deixe o seu melhor e-mail ali para que você possa ser avisado, tá? De quando vai iniciar as aulas e a abertura da nova turma, porque como eu falei, muita gente quis e não pôde participar, então é uma oportunidade agora, prepare-se, a gente vem com uma condição muito bacana mesmo, tá? O curso muito top, a gente quer oferecer uma condição para mais gente, então não deixe de aproveitar esse início agora de outubro, tá? Nós vamos estar divulgando mais detalhe, tá? Então, como diz alguns comerciais, né, por aí de carro, não compre seu curso de placa agora, tá? Não compre agora, que vai ter um negócio muito bom para o Inverter na Prática. Se você quiser fazer parte da nossa família Inverter na Prática, vai ter aí todo o conteúdo, a gente vai passar no início da semana, explicando com mais detalhe. Vamos fazer aí uma semana inteirinha de informações, né? O Roberto mostrando aí na prática, a gente vai divulgar como é que vai funcionar esse treinamento, o primeiro treinamento gratuito, né? E depois sim a gente vai abrir para quem quiser participar mesmo, fazer parte da família, tá certo? Vamos deixar de conversa, né, Roberto? Vamos lá ao que interessa, que é o trabalho. Né? Podemos jogar já para a bancada? Pode ser, Rogério, já joga aí no celular aí. Tá tudo prontinho aí? Né? Nós vamos estar vendo aí. Isso, é isso aí. Tirar teu som aqui. Opa, já estamos com uma placa dentro aí. Tá ouvindo, Roberto? Tá bem aí o som? Tá ouvindo aí, Rogério? Aqui tá tudo certo. Tá tudo bem. Pessoal, tudo certo aí? Tá ouvindo? Dá um ok aí se o som tá bom. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui com a placa da unidade externa LG. Nós vamos estar olhando em relação aos sensores. Vamos começar por esta placa, nós vamos com a outra placa aí, só para a gente fazer uma análise, ok? Aqui, os sensores, a entrada de sensores aqui, tá? É o sensor de descarga, tá? Que fica em cima do compressor,
que é a função desse NTC, tá? É vistoriar a linha de descarga do compressor, ok? O aquecimento aí, no caso, seria esse componente aqui, tá? O terminal, esse componente com o branco. O branco aqui, eu tenho um sensor de 5K e um de 10K. Em relação aos sensores NTCs, eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, funciona da seguinte maneira. Vamos lá, eu tenho, vamos desenhar aqui, mais ou menos aqui para vocês verem aqui, um sensor. Aqui eu tenho 5 VCC de entrada, tá? Em um dos terminais do sensor. Vamos supor que esse sensor aqui seja 10K. Aí isso a 25 graus, ok? E eu tenho aqui, então, um resistor de referência ao GND, R1, vamos pôr como R1, ok? E eu tenho aqui, então, o sinal, o pulso elétrico que vai para o micro, tá? Microprocessador, ok? Como funciona, pessoal? Funciona assim, esse sensor, quando ele trabalha com a tensão de 5 volts de entrada, mas a real dele, ele vai trabalhar com 2,5 volts, tá? VCC. Essa é a tensão de trabalho dele, tá? Ok? Quando você medir isso aqui, com ele lá na placa eletrônica, vai estar com essa tensão. Nos terminais, no CN da placa, no CN, algumas placas eletrônicas, nesse terminal aqui, sem o sensor, ele vai trabalhar com 5 volts, tá? 5 VCC, outros vai trabalhar com 1,8 VCC, ok? E outros vai trabalhar com 3,3 VCC, ok? No caso aqui, o sensor OLP. Vou dar um exemplo para vocês da Samsung. Então, sensores, pessoal, é o seguinte, a 25 graus, ele sendo NTC, tá? Que é coeficiente negativo, ok? Funciona da seguinte maneira. Se eu testar, vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês, vamos fazer um teste rapidinho aqui para nós aprendermos aqui sobre esses sensores, como testar e tudo. Então, aqui eu tenho, ó, eu coloquei na escala ômica, como meu multímetro ele é automático, eu coloquei ele na escala ômica, ok? Vamos testar esse sensor aqui da LG. Então, vamos lá. Esse sensor aqui, ele vai me dar uma leitura aqui, ó. Vamos supor aqui. Ele vai me dar uma leitura aqui. Olha lá. 4,70. Ok? Sendo que o valor dele, o valor real dele é 5K. Mas como a temperatura está acima de 20 graus, quanto maior a temperatura, mais vai baixar o valor dele. Correto? Então, funciona assim. Acima de 25 graus, né? Acima de 25. Isso. O teste dele é 25 graus. Temperatura ambiente. Tá? Essa leitura aqui, ambiente dele é 25 graus. Então, se caso a temperatura aqui está 40 graus, vamos supor, se a temperatura está 40 graus, então a tendência dele é abaixar o seu valor, correto? Este é o NTC, tá? Coeficiente negativo. Então, se eu tenho um sensor que ele é 10K, por exemplo, a 40 graus, mais ou menos, ele vai dar em torno, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos 7,6, 7,5, tá? Essa variante aqui, ok? E a 25 graus, ele vai dar o valor real dele. Então, por que esse aqui está dando... Olha o tanto que é simples, pessoal. Esse aqui, o valor dele, mais próximo dele, qual que seria aqui, ó? Vamos lá, ó. Olha lá, 5 graus. Só 5 graus. 5K. Olha lá. Olha aí, 5K. K ohms, tá vendo aqui? Escrito, ó, multímetro. Ok? 4,70. Então, a temperatura aqui, obviamente, está acima, deve estar em torno de 27, 28 graus, para me dar esse valor aí. Se tivesse a 25 graus, ele estaria dando 5K perfeitamente, porque o valor dele, a 25 graus, é 5K, beleza? Esse outro aqui vai me dar um valor aproximadamente a 10. Olha lá, 9,42. Tá vendo? 9,42. Então, ele é 10K? Ele é 10K, só que a temperatura aqui está acima de 20 graus. Então, se a temperatura está acima de 20 graus, o valor dele abaixa, correto? A resistência dele diminui, a resistência dele cai. Perfeito? Olha lá. Ok? Então, eu tenho aqui um 5K e um de 10K. Beleza? 5K e 10K, isso medido a 25 graus. Ok? Como aqui está mais de 25, então, obviamente, o valor dele vai descer um pouco.
Então, aqui eu tenho outro sensor aqui, que o valor dele é aproximadamente 200K. Vai dar uns 7 e pouco, tá vendo? 1,80, olha lá. Olha lá, 1,81, ok? Beleza? Esse sensor aqui seria o sensor de descarga, tá ok? Sensor de descarga do compressor, olha aí, tá? 180,9K. Então, o valor desse componente aqui na faixa de 200K, tá bom? Devido à temperatura estar acima de 25 graus, então, obviamente, essa leitura aqui está superior, inferior ao que nós estamos falando, né? No caso, se caso a temperatura tivesse a 10 graus, então o valor dele subiria, ao contrário, tá bom? Mas como a temperatura está acima de 25 graus, obviamente, a resistência dele vai cair, perfeito? Então, funciona assim, os sensores, pessoal, funcionam dessa maneira. Eu tenho uma entrada de tensão de 5 volts, trabalho na alimentação de 5 volts, eu tenho uma resistência de referência, que vai fazer com que essa tensão que caia abaixo para 2,5, ok? Então, o microprocessador, ele entende a temperatura, tá? Essa temperatura através de pulsos elétricos, ok? Então, através de pulso elétrico, o microcontrolador vai saber a temperatura que está oscilando o range desse componente aqui, do NTC, ok? Então, esse NTC aqui, ele vai oscilar o range dele. Então, através dessa oscilação, os pulsos elétricos que vai para o microcontrolador, tá? Então, vai fazer uma variante vai variar essa tensão aqui, e o microcontrolador, então, vai saber exatamente em que temperatura está trabalhando o NTC. Perfeito? Então, nós vamos agora testar a placa ligada, pessoal. Vamos fazer um teste com a placa ligada. Vamos colocar aqui o reator, né? Podemos colocar um reator, podemos colocar uma lâmpada, sem problema nenhum, mas tem que colocar, porque senão não funciona, não faz o fechamento da placa, ok? E vamos energizar, então, a nossa placa e vamos ver a tensão de trabalho da linha de sensores, ok? Vamos energizar ela vai acionar, acionou, ok? Então, nós não vamos colocar o sensor, nós simplesmente vamos colocar na escala aqui, vamos colocar para cá um pouquinho, aqui, aí, beleza? Que dá para vocês enxergarem. Então, nós estamos aqui na escala de tensão contínua, tá vendo? Ó? Escala de tensão contínua, não pode ser na medição de resistência, escala ômica, temos que mudar essa escala, não pode ser também tensão alternada, tem que ser tensão contínua, tá? Perfeito? O LED aqui já deu erro, tá vendo? Mas não tem problema, essa tensão aqui, ela permanece. É só você observar, esse terminal, que tem 3 terminais, mas geralmente se usa os 2 da extremidade, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos lá, ó, menos 5,3 volts. Por que está dando menos? Porque está invertido a polaridade do multímetro. Então, vamos inverter e vamos medir novamente. Vai dar 5 volts. Olha lá, 5,3 volts. Perfeito? Então, esta é a tensão de trabalho aqui em cima, tá? Desse componente, da saída do sensor de descarga, que vai esse componente aqui. Perfeito? Agora, aqui nós temos 4 terminais. Então, vamos medir esses 2 da extremidade de cá. Vai também me dar a mesma tensão, ó, 5,4, a mesma tensão de um para o outro, tá? Olha aqui, o outro também é a mesma tensão, olha lá, aí, 5,3, então todos 3 da mesma tensão. Interessante que nós temos aqui, pessoal, 3 resistores, os resistores, lembra desse resistor que eu desenhei aqui para vocês aqui, ó, esse resistor de base aqui, ó, tá vendo? Esse resistor, cada um desses sensores tem um resistor. Então, tem um resistor aqui, outro resistor aqui, outro resistor aqui. Eles estão aqui embaixo, tá bom? Deixa eu virar aqui para não ter problema. Eles estão aqui embaixo, tá? Olha, tá? Os resistorzinhos. Aqui, aí, aqui, pronto. Eu estou mexendo devagar com a placa, porque ela está energizada, tá? Então, são os resistores, tá? Os resistores que controlam aí, que vai para o micro. Então, sai daqui e já vai direto para o microcontrolador. Já vai direto para o microcontrolador. Sai daqui, já vai direto para o micro, a porta do micro, tá? Beleza? Então, temos essas tensões. Essa placa, então, beleza, não tem problema nenhum. Se eu medisse aqui, ó, a tensão desse aqui tivesse, ó, vamos supor, aqui eu tenho, ó, tenho 5 volts, tá ok? Vamos colocar para cá. Aqui, ó, digamos aqui que eu tenho 5 volts aqui, ó. Beleza? Ó, 5 volts. Aqui eu tenho 5 volts, mas digamos que se eu fosse medir, aqui eu achei 5, aqui eu achei 5, e aqui eu achei 2 volts. Tá errado, então, ou 0 volts. Então, se tem 0 volts, provavelmente esse resistor,
esse resistor referente com a referência desse componente, desse sensor, estaria aberto ou valor alterado. Tá ok? Então, para você saber se o problema está na placa ou no sensor, basta você medir com a placa energizada, sem o sensor, ela vai te dar essa medição aqui, ó, tá? 5 volts, ó, 5 volts, algumas placas vai te dar 3,3, outras placas vão te dar 1,8, que é a tensão de trabalho do microprocessador. Ok? Então, neste caso aqui, a tensão desta placa de saída de sensores é 5 volts. Ok? 5 volts. Beleza? Roberto, então, uma pergunta. Sim. E como eu vou saber qual é a tensão de cada placa? Tem que ser só com o esquema eletrônico da placa para saber? Vou dar outro exemplo para vocês aqui, então, nós descobrimos isso aí. Vamos lá. Eu tenho aqui essa placa, deixa eu guardar essa placa aqui. Vamos pegar uma Samsung aqui, vamos pegar uma Samsung, deixa eu pegar uma Samsung, pega uma Samsung daquelas ali para mim. Vamos testar uma Samsung, a Samsung não necessita do reator, mas nós vamos testar aqui, ó. Vamos lá? A Samsung nós podemos ligar ela diretamente na placa eletrônica, na placa diretamente na rede elétrica, ela vai te dar um sinal, ok? Nós já vimos isso na aula anteriormente, olha, ela acendeu e vamos então para a medição. A Samsung, ela só tem um sensor OLP, tá? Esse sensor aqui. Então, vamos ver qual que é a tensão de trabalho da Samsung nesse sensor. Ela não tem outro sensor. Essa 9000, 12000, não existe outro sensor, a não ser o sensor OLP, ok? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, vamos medir, ó lá, 3,3 volts. Vamos inverter, porque deu menos 3, então a polaridade do multímetro está invertida. Vamos lá. 3,3 volts, 3,26, ou 3,3, tá? 3,3, beleza? Essa é a tensão de trabalho do sensor da Samsung, tá? Então a Samsung trabalha nesse sistema aqui, nesse componente aqui no caso, ela vai me dar 3,3. A questão para mim saber quem é quem não é quem, é somente com o tempo você pegar isso aí, ou no esquema eletrônico, tá bom? Mas é muito simples, pessoal, é muito simples. Basta você saber em que tensão trabalha o microprocessador, você vai saber também que trabalha os componentes de NTCs, tá? Então, se você souber, esse microcontrolador, ele trabalha com 3,3. Então, OLP 3,3, beleza? Todas as placas têm essa vantagem, você saber, vou dar um exemplo para você, a X-Power, o microcontrolador dela trabalha com 1,8, tá? E a saída de sensores também, tudo 1,8. Então fica fácil você aferir isso aí, você determinar. Oi? Eu estou pensando aqui, você até descreveu ali no papel que vai ter 3 tensões, a de 5, a de 3,3 e a de 1,8. São sempre somente essas 3 tensões que existem nessa placa que nós trabalhamos? Sim. Então fica muito fácil. Então, se tiver diferente dessas 3 tensões, ele vai estar com problema. Você concorda? É o seguinte, veja bem o que acontece, a não ser com máquinas mais pesadas, tá? Máquinas mais pesadas, vamos tratar de máquinas aí, Schiller, esses outros tipos de componentes trabalham com tensões, VRF trabalha com tensões um pouco elevadas, mas a maioria deles trabalha com 5 volts, tá? 3,3 volts e 1,8 volts, ok? Pode ser que tenha alguma outra placa aí, que às vezes eu não conheço, e que pode ter uma tensão de trabalho diferenciada. Mas até então, que nós trabalhamos aqui no mercado brasileiro, somos com essas tensões aqui, essa variante de tensões. Ok? Beleza. Muito Beleza? bom. Então, pessoal, funciona assim. Deixa eu testar agora uma outra placa para vocês. Deixa eu testar uma outra plaquinha, outro sistema para vocês aqui. Aqui eu tenho um outro tipo de sensores, tá? É da Samsung. Ó, Samsung, eu tenho aqui, vamos colocar na escala ômica, e eu tenho aqui o terminal preto, esse terminal aqui de fio preto, tá vendo? E vamos ver que terminal que é esse aqui, que fio que é esse. Esse aqui é o sensor de área, ó. É o sensor de área, que é a área externa, né? Que fica lá para fora do condensador, ok? A função dele, no caso aí, determinar aí para o microcontrolador que temperatura está a temperatura ambiente da unidade externa, tá? Então, por isso ele fica do lado de fora. Então, vamos lá. Olha o valor dele aqui, que vai nos dar aqui, é o seguinte, olha.
9,13. Então, o valor dele qualquer, o mais próximo é 10K, ok? Beleza? Então, a temperatura aqui está um pouco acima de 25 graus, por isso está dando 9. Se tivesse 25 graus exato, estaria dando 10K aqui, tá? Então, o valor dele aproximadamente aqui, ó, está aproximando aos 10, então o valor dele é 10K. Perfeito? O segundo sensor, que é o sensor de descarga, olha aí, sensor de descarga, geralmente na Samsung ele é menor, ó, metálico, né? Então, vamos ver o sensor de descarga da Samsung. Também não é diferente da LG, 187, tá? A 25 graus ele daria 200K, perfeito? E o sensor do tubo frio, lá embaixo, que fica o terminal maior também de tubo, olha lá, 9,40, tá? Então, 10K. Perfeito? Então, muito simples, pessoal, muito simples. Você tem que calcular aonde você vai estar. Se a temperatura estiver muito elevada, é óbvio que o valor do seu sensor vai diminuir, vai cair, tá? Se a temperatura lá estiver muito alta, o valor vai descer, tá? A resistência sua vai descer. A resistência do NTC, ela vai descer, ok? Então, um detalhe muito importante também, pessoal, atenta para isso aqui. Se a minha placa eletrônica lá, o valor é 10K, e eu colocar uns 5K, o que vai acontecer? Vai entrar o compressor, vai entrar o sistema, mas ela vai ficar ligando e desligando a cada 6, 7 minutos, ok? Então, cuidado com isso aqui. Cuidado, vou dar um exemplo. Eu sei que a York, certo? Aquelas York antiga, é 5K. Se eu colocar um sensor de 10K, o que vai acontecer? Vai ficar ligando e desligando o compressor, ok? Então, cuidado, atenta para isso aí, tá bom? E se dependendo das máquinas, não entra nada. Dependendo da máquina, principalmente se for inverter, não entra nada, tá bom? Não entra compressor, simplesmente entra o ventilador, mas não entra compressor. Então, atenta para isso aí, porque o sensor, principalmente o sensor de degelo, é crítico. Outra coisa, mudança crítica, brusca de temperatura, faz com que o sensor de degelo, ele altere o seu valor, ou ele abra, fazendo não funcionar o quente. Então, quando o clima estiver muito quente e cair para frio, o cara vai lá, está muito frio, vou colocar o meu ar no ar quente, e não entra o ar quente, é porque danificou o sensor de degelo. Então, o sensor de degelo, ele é ele que faz entrar o quente ou não. Tá bom? Você pode, eu posso cancelar o sensor, eu tenho um resistor de 10K, por exemplo, eu posso colocar no lugar de sensor de degelo só em ar frio, tá? Ar frio, ar quente não pode, beleza? Você pode colocar um sensor valor fixo, cuidado para deixar isoladinho, tem que deixar isolado o sensor, mas no ar quente você não pode fazer isso. Outra coisa, nas inverter pode? Não aconselho, tá bom? Não aconselho. Posso colocar um sensor... que o pessoal, que acontece muito, queimar esse sensor aqui, pessoal, sensor de descarga da LG, 200K, o cara, eu posso colocar um resistor aqui? Não é aconselhável, porque esse cara aqui é que vai fazer com que o microcontrolador controle o funcionamento do compressor, da rampa do compressor. Então, cuidado com isso aqui tem que ser um sensor de tubo, e tem que ser no valor exato, se for 200K, 200K, se for 50K, 50K, é isso aí, tá bom, pessoal? Cuidado com isso aí, beleza? Tudo tranquilo? Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que deve ser alguns aqui que estão também. Suponhamos que eu estou em campo, e lá eu não tenho, e você sabe, os sensores, pegando a resistência ômica dele, ele tem praticamente dois formatos. Ele tem um formato que é só cápsula, e outro formato que é o tubo. É isso mesmo? Que é budo, sim. É o budozinho, que é esse aqui, de metálico. Isso, e o outro é a cápsula, né? Ele está encapsulado ali. Sim. Beleza, esse daí tá. Aí, suponhamos que eu não tenho lá na hora, e eu sei que os dois, igual agora no caso aí da Samsung, os dois laterais aí, sem ser o de descarga, eles são de 10K, certo? Certo. Frio e o outro da externa. Certo. Se eu não tenho e substituir um que seja encapsulado no lugar de metal, o que vai acontecer? Então, veja bem que... Para teste, posso fazer isso aí para testar? Não, para teste pode até fazer, só que vamos supor, para temperatura ambiente, não. Para temperatura ambiente, de maneira nenhuma. Por quê? Porque esse tubo aqui ele vai gelar mais, entendeu? Ele vai gelar mais, transferindo mais o pulso para o microcontrolador, e ele vai desligar mais rápido. Então, é aconselhável
o buldo, isso para temperatura, tá? O encapsulado, né? O buldo não, o buldo é isso aqui, tá? Esse aqui encapsulado, ó, que ele vem até coberto aqui, tá vendo? Para proteção. Esse aqui tá aqui dentro, aqui, ó, encapsulado. Ele é aconselhável, principalmente para temperatura, se não colocar isso aqui. Funcionar até funcionaria, mas ele vai desligar muito rápido o ar-condicionado. Isso é com certeza, tá? Ele desliga muito rápido. Por quê? Porque aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Se eu tirar esse aqui da temperatura e colocar um buldo desse aqui, o que vai acontecer? Esse componente aqui, ele vai gelar mais, ele vai resfriar mais rápido, fazendo transferência mais rápida para o componente, o NTC. Então, obviamente, ele vai desligar a máquina mais rápido, entendeu? Se você colocar na temperatura, vamos supor, de 20 graus, ele vai derrubar o compressor aí na baixa de 23 ou 24 graus. Então, não aconselho, beleza? Tem que ser cada um no seu quadrado, no caso aí, tá? Porque esse aqui já é próprio para temperatura ambiente, tá? O formato dele, a posição dele, posicionado, todos eles é o mesmo componente, NTC, tá? Todos os dois, é o mesmo componente, NTC 10K. Só que esse aqui já é feito para que esse encapsulamento gele mais o componente. Por isso a gente fica no sensor de descarga ou sensor de degelo. Tá? Descarga porque ele captura mais temperatura, e o degelo também, devido aí ao funcionamento, aí, se caso houver uma interferência aí no quente, ele vai ocorrer em desligar o sistema. Esse aqui não, tá? Esse aqui, no caso, só para temperatura. Então, há diferença entre um e outro. Se você colocar, vai haver diferença, tá bom? Perfeito. Muito bom, bem esclarecedor. Então, para teste até não posso rodar, deixar funcionando, mas de repente eu estou lá no campo, faço um teste dele aqui, já descubro na hora o que é, né? E aí já... Eu aconselho, Rogério, o seguinte, eu aconselho o técnico andar sempre com resistor de 10K, e lá na sua malinha, e quando acontecer do sensor de degelo danificar, ele coloca, tem um fiozinho, ó, tem um fiozinho, vamos supor, aqui tá mais fácil de desenhar, tem um fiozinho aqui, ó, aqui tá o terminal, ó, tá o terminal aqui, tem um fiozinho, aí eu vou colocar um resistor, ó, 10K, pronto, vou isolar certinho, ok? E vou colocar lá na placa. Eu posso fazer isso aqui perfeitamente se for o sensor de degelo, ok? Sensor de degelo 10K. Ó. Frio. Isso, só para o frio. Quente, jamais. Se você jogar um resistor fixo aqui no quente, não vai entrar o ar quente. Entra somente o frio. O frio funciona perfeitamente. Beleza? Tranquilamente funciona. Eu posso cortar o fio lá, Oi? Posso cortar o fiozinho lá do sensor original, tem problema, porque eu quero aproveitar o conector. Então, sempre. Vai ter que aproveitar o conector aqui, ó. Você vai ter que cortar o sensor. Aqui, o sensor original estava aqui, ó. O original estava aqui, certo? Então, você vai cortar ele, ó. Vai cancelar ele e vai fazer essa emenda aqui, ó. Só que a emenda aqui você tem que tomar cuidado para não encostar na carcaça do ar-condicionado, pessoal. Não pode, porque se você encostar na carcaça aqui, vai queimar o microprocessador. Comprar aquele termorretrato, Roberto. Tem aqueles acabamentinhos termorretrato. Sim, mas eu tô falando, pessoal, é isso aqui, ó. Termorretrato, entendeu? Isso, só que o pessoal tomar cuidado, toma muito cuidado para não triscar, porque às vezes os caras estão vindo com a máquina ligada lá e tudo, então previna-se, tá, pessoal? Mas pode fazer isso aqui perfeitamente, só não funciona em ar quente, ar frio, qualquer um você pode colocar. Nas inverters, somente pode fazer isso da unidade interna fria, na externa de maneira nenhuma. Beleza? Não aconselho, tá bom? Só essa dica já valeu a aula, Roberto. A dica matadora no finalzinho aí já valeu a aula. Muito bom. Beleza, Roberto? Beleza, vamos lá para a mesa. Já vou aqui. Muito bom mesmo. Só tirar aqui. Excelente, Roberto. Matou a pau, né? Sensores, então, pessoal, aqui resolvido, tudo certo. Dá várias dicas importantes aí mesmo. Como o próprio nome diz, né? Na prática, Roberto, é muito na prática mesmo. Andar com um sensorzinho de 10K, e não só de 10, pode andar com o de 5K também, certo? Eu tirei teu som, Roberto, peraí. Pronto. Não só resistor, não de 10, Roberto, pode andar com o de 5, andar com o de 50, andar com o sensorzinho de 200, resistor, né? Andar com o resistor. E trocar, cortar ali o fio, colocar o termorretrato, aquecer o termorretrato, isolar bem isoladinho, já era, pronto. Caramba. Vai embora. Pode ser colocado da Fujitsu, da Samsung, qualquer uma da unidade interna, fria, pessoal, fria. Não esqueçam disso, fria.
Quente e fria, você Legal. perde o quente. Roberto, muito Só bom, fria, muito tá bom mesmo, né? Excelente. Pessoal, então a gente vai ficar por aqui. As nossas dicas toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, né? A gente está sempre aqui passando um conteúdo novo, tá? E esse foi mais um conteúdo do Inverte na Prática. Eu espero sempre vocês aqui para participar junto conosco, né? Algumas aulas ao vivo, outras gravadas, tá? Porque a gente deixa alguma aula que às vezes não dá para participar ao vivo, então a gente transmite a aula gravada, certo? Então, mas sempre a gente quer colocar algum conteúdo. E agora, quem está perguntando sobre quando vai abrir a nova turma agora no início de outubro, certo? Nova turma Inverte na Prática, turma E, certo? Mais uma turma aí que muita gente ficou de fora da outra, muitas pessoas pediram para nós, quando vai ter a próxima turma, né? Todo dia eu recebo pelo menos um WhatsApp aí, pessoal perguntando quando vai ter a próxima turma. Então vai ser agora, então preparem-se, tá? Não compre seu curso de placas inverter agora, guarde o seu dinheirinho lá, vai ter uma promoção muito boa, coisa que nós nunca fizemos, né? Parte financeira mesmo, vai ser um negócio muito bom, que a gente está com um volume grande de alunos, a gente quer colocar esse volume grande de alunos, e com isso, consequentemente, baixar o custo do curso. Isso é importante, tá? Então, nós queremos fazer um negócio legal para vocês aí, estarem todos aproveitando, fazer parte da família Inverte na Prática, tá certo? Obrigado, Roberto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fique com Deus.